Quanta luz neste ambiente. Nossa reflexão diária, hoje extraída de Lucas, capítulo 4, versículos 24 ao 30. A narrativa do Evangelho de hoje. Lucas escreve que Jesus estava com o povo reunido ali na sinagoga. A sinagoga era a igreja deles, é a igreja deles. Então chama-se sinagoga. Então, onde eles se reuniam para os rituais religiosos. E a sinagoga servia também como tipo assim, fórum. As leis também eram discutidas, as audiências eram também feitas nas sinagogas. Então Jesus estava ali reunido com o povo e percebeu que não foi bem recebido ali. Que o povo não gostou muito da chegada dele. Então ele disse que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Jerusalém era a pátria de Jesus, aquela redondeza toda, na Galiléia, quando ele vinha vindo de Nazaré. E toda aquela região era a pátria de Jesus. E ele percebeu que não foi bem recebido. E ele continuou dizendo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu por 3 anos e 6 meses, quer dizer, 3 anos e meio sem chuva, seca. Então ele diz que houve uma grande fome em toda aquela região. Isso está escrito no Torá, que era só 5 livros na época. Então Jesus, baseado no que estava escrito ali no Torá, ele disse na época do profeta Elias, não choveu durante 3 anos e meio e aconteceu uma grande fome, porque não produzia nada. A agricultura não ia para frente. Então, nesse intervalo de fome, morreu muitos homens. Aí, então, havia muitas viúvas ali em todo Israel, né? Seus maridos haviam falecido por dificuldade da fome, outras coisas, até sede eles passaram, porque numa seca não vai ter água. E ele continua dizendo que nenhuma dessas viúvas, o profeta Elias foi enviado a elas. Somente uma viúva de Serepta, na região da Sidônia ali. Só a ela que Elias foi. Aconteceu do encontro do profeta Elias com essa viúva, sendo que tinha inúmeras viúvas naquela região. Ele ainda continua contando que também na época do profeta Eliseu, ali naquela região ali, depois com o profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Muitas pessoas doentes tinham a doença da lepra. A lepra era uma doença muito contagiosa. Hoje, graças a Deus, nos nossos tempos, já não tem mais, já foi erradicado esse tipo de doença. Mas na época de Jesus, não tinha assim uma boa higiene, então contaminava. E os leprosos eram todos discriminados da sociedade. Eles viviam nas montanhas, no meio das pedras, nas cavernas, e ali havia muitos leprosos. E nenhum desses leprosos foi curado. Somente um, Naamã, o sírio, que era exatamente o gentio, era um estrangeiro, que acima de tudo não acreditava em Jesus. E não acreditava em Jesus, não, que não era na época de Jesus, não acreditava nos profetas enviados por Deus. Exatamente ele que foi curado. Quando ouviram isso de Jesus, ali os israelitas estavam todos reunidos, lá na sinagoga, ouviram Jesus falar essas coisas. Todos da sinagoga ali ficaram furiosos com Jesus. Até que se viu ele falar um negócio desse,
Então, levantaram todos e foram embora. E expulsaram Jesus da cidade. Imediatamente expulsaram Jesus da cidade. A multidão dos judeus foram contra Jesus. Depois de ter expulsado, alguns foram atrás de Jesus e levaram ele até o alto do monte, onde foi construída a cidade de Jerusalém. E tinham a intenção de jogar Jesus nas pirambeiras. Lançar Jesus ali no precipício. Essa era a intenção dos judeus ali, dos israelitas. Mas Jesus, com a sua grandeza como homem e acima de tudo como Deus, tranquilamente Jesus passou no meio deles e continuou o seu caminho. Jesus era destemido, não tinha medo de nada. Ele estava determinado a cumprir a missão que havia recebido do Pai. Não tinha medo de nada. De nada e de ninguém. Como as pessoas podem pensar, mas ele era Deus, mas também ao mesmo tempo vivia na natureza humana. Ele era homem e ele não tinha medo absolutamente de nada. Porque ele sabia que a força vinha do alto. A força vinha do Pai que o protegia. Como ser humano e como a natureza divina também. Ele tinha a fortaleza do Espírito Santo. Portanto, eu não tinha medo de absolutamente nada. O objetivo dele era cumprir a missão que recebeu de Deus. Isso é exemplo de verdadeiro cristão. Aliás, ele deu origem à cristandade. Isto nós devemos seguir e pegar como exemplo na nossa vida. Nós queremos ser bons cristãos. Trazendo para os nossos dias, precisamos ser também destemidos, com a certeza que Deus está conosco. Não temer nunca, sabendo que Deus está conosco. Então o mal jamais vencerá. Se nós estamos sob o controle do Espírito Santo e Deus como nosso escudo, não temos a temer nada. Apenas ter fé, aumentar a nossa fé. Pedir sempre a Deus, como o cinturão disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Podemos dizer para Jesus: Senhor, eu não sou digno de comungar, ir na tua igreja, mas eu falar uma só frase, tu aumentarás a minha fé. Então nós tendo fé, a certeza, nós seremos socorridos por Deus. Não precisamos ter medo absolutamente de nada. O profeta não é reconhecido em sua pátria. Então a maior verdade, trazendo para os nossos dias também. Quando nós vemos, dar o exemplo de uma igreja evangélica. Quando vem um pastor de fora, de outra cidade, ele sai anunciando na rua, aí a igreja lota, fica assim. E também quando temos uma missa solene na nossa igreja, vem o bispo ministrar o crisma, os crismandos, por exemplo, a igreja fica lotada. Ele não é da própria cidade. Quando vem um padre novo para a nossa comunidade, no começo a igreja fica lotada. Depois acostuma com o padre, aí começa a ir menos gente na igreja. Por quê? O profeta não é reconhecido em sua pátria. Até o próprio palestrante mesmo, um encontro que se faz no movimento engajado na igreja, quando vem um palestrante de fora, todo mundo quer se inscrever no encontro. Mas quando é as próprias pessoas da cidade, meia dúzia de gatos minguados participam do encontro. Então é assim, realmente, o que Jesus disse naquela época. Nós que somos conhecidos até dentro da nossa própria família. Não dá muita importância, muito valor
para aquele que prega a palavra de Deus. Vamos então ter esta fé firme para que nós possamos ter essa coragem que Jesus tinha como ser humano, não ter medo, colocar Cristo, colocar Deus como prioridade na nossa vida e nada teremos temer. Deus abençoe você. Um abraço fraterno a todos. E shalom para você, meu irmão, minha irmã, católico, evangélico. Tanta luz.